Olá, estamos de volta com o Senado agora. O assunto do dia foi o conjunto de sugestões que o presidente do Senado apresentou ao governo para tirar o país da crise econômica. São dezenas de propostas que ainda vão ser muito debatidas, mas já provocaram reações políticas. O presidente do Senado disse no plenário que a Agenda Brasil não foi feita com foco apenas no governo Dilma. Discutir o impeachment todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O governo Dilma Rousseff não é o Brasil. Nós estamos atacando os problemas nacionais que continuarão a existir durante e depois do governo Dilma. Essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. A agenda tem 31 pontos e foi apresentada pelo PMDB ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na segunda-feira à noite. O documento está dividido em 3 eixos: melhoria do ambiente de negócios, equilíbrio fiscal e proteção social. Há propostas como o estabelecimento de idade mínima para aposentadorias, elevação do imposto sobre heranças e procedimento mais rápido na licença ambiental de projetos de infraestrutura. Nesta terça-feira, a Agenda Brasil foi apresentada aos líderes do Senado. A oposição demonstrou cautela. É uma carta de intenções que nós da oposição recebemos com bons olhos, mas o tom do governo continua sendo o tom da beligerância, da arrogância, do tentar levar no grito. Para o PT, a agenda é bem-vinda, mas o partido não concorda com alguns pontos, como a cobrança de procedimentos no Sistema Único de Saúde, de acordo com a faixa de renda. O que nós vamos fazer é, naturalmente, avaliar ponto por ponto, emitir uma opinião e discutirmos como encaminhar aquilo que seja consenso já de imediato. Eu acho que é uma boa iniciativa. O presidente da Câmara, que não foi consultado sobre a agenda, sinalizou dificuldades para a aprovação das propostas. Eu já disse que, por exemplo, a repatriação de capitais, se não for uma proposta do Poder Executivo, nós não vamos nem apreciar. Então não adianta aprovar lá e não vai aprovar aqui, não vai entrar em vigor. Da mesma forma, se eu aprovar uma proposta que não for aprovada lá, não vai entrar em vigor. Então, ou há aí um mínimo de entendimento que nós vivemos no sistema bicameral, ou então estão jogando para a plateia. Vão vir com uma série de medidas que todos sabem que jamais vai ser praticado. Não é, evidentemente, uma colaboração do Senado Federal, é uma colaboração do Legislativo. Nós queremos e podemos ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação. Trata-se de uma obra, como disse, aberta, sujeita a aprimoramentos, correções. O senador Romero Jucá ficou encarregado de discutir detalhes da agenda com a equipe econômica. Já nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vem ao Senado. A maior parte das propostas tramita no Congresso, como a reforma da Lei de Licitações, em análise no Senado, e o novo marco da mineração, que está na Câmara. Uma das metas da Agenda Brasil é aprovar a Lei de Responsabilidade das Estatais. A proposta dos presidentes do Senado e da Câmara está sendo fechada por uma comissão de 10 parlamentares das duas casas. Nesta quarta-feira, o grupo se reúne para apresentar as primeiras conclusões. O relatório deve trazer novas regras para a prestação de contas das estatais, escolhas dos diretores e punição para os gestores que cometam irregularidades. O Brasil tem 342 empresas públicas. Não existe hoje uma responsabilidade fiscal em cima da diretoria do presidente de uma empresa, assim como existe com prefeitos, com governadores no resto do país. Então, isso cria um problema grave, onde uma gestão errada pode destruir a empresa a curto prazo para a gestão seguinte, sem que o diretor passado tenha nenhuma responsabilidade com isso. Os presidentes do Senado e da Câmara criaram a comissão mista que deve votar o relatório final até o dia 21 de agosto. A oposição quer aprovar o projeto. Essa lei de responsabilidade das empresas estatais chega até com atraso. Da maior importância, uma vez que abriram portas para a corrupção exatamente em razão
da ausência de normas mais rigorosas para a administração das empresas estatais. Mas, para a base aliada do governo, o país já tem mecanismos de fiscalização. Nós já temos o Tribunal de Contas, que tem a responsabilidade de fiscalizar as estatais. Dentro do controle interno, nós temos a Controladoria Geral da União. E dentro de controles externos, nós temos também o Ministério Público e outros instrumentos que são eficazmente utilizados para o exercício da fiscalização do funcionamento das estatais. A reunião do Comitê da Lei de Responsabilidade das Estatais está marcada para as 14h desta quarta-feira. O relator da Comissão Especial da Reforma Política apresentou nesta terça-feira o relatório do projeto de lei que muda vários pontos da legislação partidária e eleitoral. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre. Romero Jucá acredita que a matéria pode acelerar a aprovação de pontos importantes da reforma. O projeto é longo, muda mais de 70 artigos da legislação eleitoral. O relator incluiu no texto que veio da Câmara matérias que foram aprovadas pelo Senado no semestre passado. Para o presidente da comissão especial, isso pode acelerar a aprovação da reforma política. Os pontos acordados que tivermos aqui, eles podem passar no plenário do Senado e já estarem referendados pela Câmara dos Deputados. Então, tem aí a possibilidade concreta de nós realmente termos a apreciação de matérias que modifiquem tanto o Código Eleitoral como a lei eleitoral a tempo de serem apreciadas nos dois plenários e que passem a vigorar a partir já das eleições do ano que vem. Os senadores devem mudar alguns pontos do texto que chegou da Câmara. Um deles reduz o prazo para que os políticos mudem de partido, de 1 ano para 6 meses antes das eleições. Eu, particularmente, acho que fica muito em cima da eleição. Nós teremos aí uma comercialização de mudança de partido. Eu, pessoalmente, sou contra, mas me curvo à decisão da maioria. Talvez nós devêssemos voltar aqui para 1 ano também. O projeto limita o número de candidatos que podem concorrer às eleições proporcionais. Os partidos poderiam apresentar mais nomes do que as coligações. Os partidos poderão lançar candidatos ao Legislativo em até 150% das vagas. Os partidos. Quando chega nas coligações, ele diz que a coligação só poderá lançar 100%. Ou seja, é uma forma de não estimular coligações. Outra mudança cria uma cláusula de barreira para tentar barrar os puxadores de votos. Aqui se colocou um ponto de corte. Isso quer dizer o seguinte, aquela questão do Enéas. Ele teve 1 milhão de votos e elegeu alguém, o coeficiente, vamos dizer que era 150 mil votos. Ele elegeu uma pessoa que teve 200 votos. Com essa regra aqui, quem teve menos de 10% do coeficiente, eu tenho menos de 15 mil votos, não entraria mesmo que fosse puxado. Um tema ainda não entrou na discussão: o financiamento das campanhas. Enquanto a Câmara não constitucionalizar a doação de empresas, em tese nós estamos amarrados para definir um modelo ou outro. Aguardamos que a Câmara se manifeste. O plenário aprovou os nomes de 2 autoridades na sessão desta terça-feira. José Borges dos Santos Júnior será embaixador do Brasil na Suíça e Flávio Hugo Rocha Júnior vai representar o país no Senegal. As comissões de Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia debateram nesta terça-feira o projeto de lei que acaba com a obrigatoriedade da sinalização nos rótulos de alimentos transgênicos. A matéria foi aprovada no primeiro semestre pela Câmara e divide produtores e ambientalistas. O presidente da CTN Bio, órgão responsável pelo registro e autorização de transgênicos no Brasil, defendeu os critérios adotados para a avaliação dos organismos geneticamente modificados. Qualquer um que faça juízo sobre OGMs hoje, coletivamente, está errado. Nós temos que avaliar caso a caso. É para isso que existe a CTN Bio. E ela analisa cada situação a partir de dezenas, centenas de pareceres. A obrigatoriedade da rotulagem como condição para a aprovação da regulamentação de transgênicos no país foi lembrada pela coordenadora da Escola Nacional de Direito do Consumidor.
Ainda que o percentual seja baixo, deve ser apontado com precisão ao consumidor, se ali, naquele produto, tem ou não o OGM, porque é um direito dele garantido no Código de Defesa do Consumidor há 25 anos. Já a representante do Ministério da Agricultura defendeu a rotulagem, mas pediu ajustes. Essa informação ela deve ser direta e clara e não pode levar o consumidor a engano. É uma outra premissa desse Código de Defesa do Consumidor de 25 anos atrás. O triângulo amarelo não tem qualquer compromisso ou intenção de informar o consumidor. Claro, portanto, que o objetivo do triângulo é desestímulo ao consumo de alimentos transgênicos. A importância da tecnologia dos transgênicos para enfrentar o quadro de escassez de alimentos no mundo foi lembrada. Hoje, os estoques de cereais garantem apenas 3 meses de consumo, segundo dados apresentados pelo presidente da CTN Bio. Mas os autores dos requerimentos manifestaram preocupação de que a retirada do selo que identifica os transgênicos prejudique as exportações brasileiras para determinados mercados. A comunidade europeia possui automaticamente restrições a produtos geneticamente modificados. Como assegurar essa relação com a comunidade europeia, né? Sem essa advertência em nossos produtos. A comunidade europeia tem restrições a plantio de OGMs, mas é interessante, o exemplo da França, né? A França ela restringe o plantio, mas ela não restringe a importação. Se é a cor, vamos trocar, mas eu acho que o símbolo é importante. Porque uma criança de 6 anos não consegue ler essa palavra transgênico. Se a gente for votar em nome das crianças, dos analfabetos, dos pouco letrados, dos que não têm tempo de ler, a gente vai ter que derrubar essa lei. Não tem país do mundo que usa esse símbolo. O Códex Alimentários da FAO, né, nenhum país do mundo adota essa simbologia, só o Brasil. A indicação de Rodrigo Janot para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. A mensagem deverá ser lida no plenário do Senado ainda esta semana. Janot será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, o nome dele terá que passar pelo aval do plenário e obter, no mínimo, 41 votos favoráveis. O Data Senado, Instituto de Pesquisas do Senado, faz um levantamento sobre violência contra a mulher a cada 2 anos desde 2005. Os resultados de 2015 foram apresentados nesta terça em reunião da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A pesquisa mostrou que todas as entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha, mas apesar disso, 1 em cada 5 brasileiras ainda é vítima de violência doméstica. De acordo com a pesquisa, a agressão física é a violência mais frequente, seguida pelas violências psicológica, agressão moral, sexual e patrimonial. A soma dá mais que 100 porque era possível escolher mais de uma alternativa. A violência psicológica aumentou 10 pontos percentuais em relação a 2013. A moral caiu 8 pontos. A pesquisa ainda revelou que 73% dos agressores não têm laços sanguíneos com a vítima, mas vivem com elas. Das mulheres entrevistadas, 23% convivem com a violência semanalmente. 67% são vítimas ocasionais. As agressões são desencadeadas principalmente por ciúmes e consumo de bebida alcoólica. As vítimas procuram ajuda entre a família, em delegacias comuns, na delegacia da mulher ou não recorrem a qualquer tipo de socorro. A maioria das mulheres que dizem que foram violentadas, seja sexualmente, seja violência física ou psicológica, o maior caso de violência ocorre com mulheres com baixa escolaridade. A educação até nisso ela é importante, a educação até nisso ela liberta. A partir disso, nós podemos também começar a ter um olhar ainda mais atento a essa questão. Vamos dar independência econômica à mulher, para que ela possa sair desse ciclo de violência. Essa independência econômica é importante e é um viés que a Comissão Mista de Violência contra a Mulher pode, a partir de agora, trabalhar com mais afinco. A pesquisa ouviu 1.102 brasileiras de todos os estados entre os dias 24 de junho e 7 de julho. A CPI do futebol ouviu nesta terça-feira o plano de trabalho do relator. O colegiado conseguiu acesso às investigações sobre a FIFA nos Estados Unidos e na Suíça.
O relatório do senador Romero Jucá traçou os objetivos e propôs um cronograma de atividades. Federações, clubes, atletas, árbitros, jornalistas, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o atual Marco Polo Del Nero, nessa ordem, integram a relação de testemunhas. No dia 8 de dezembro está prevista a votação do texto final, com as conclusões e providências sugeridas. Eu sou 100% a favor de todo esse plano de trabalho que foi colocado pelo nosso relator, senador Romero Jucá, mas no que se refere às datas, a gente vai adequar exatamente para aquilo que a gente entende que é necessário. Os senadores aprovaram um relatório, porém decidiram antecipar para a próxima semana a vinda dos jornalistas Juca Kfouri, da ESPN, Sérgio Rangel, da Folha de São Paulo, Jamil Chad, correspondente do Estado de São Paulo na Suíça, e José Cruz, do site da UOL. No cronograma, nós temos a concentração de esforços para análise de informações recebidas pela CPI, especialmente no que concerne a atuação do FBI na investigação da FIFA e das suas conexões com o Brasil, as informações obtidas pelas CPIs anteriores conexas ao tema, que já foi objeto de requerimento de Vossa Excelência e que estão sendo requisitadas, tanto a CPI do futebol quanto a CPI da Nike, e aos dados obtidos pelos órgãos junto ao governo da Suíça, que também foi objeto da nossa reunião com o ministro da Justiça e com o Procurador-Geral da República. A Comissão de Educação decidiu apoiar a candidatura do treinador e ex-jogador de futebol Zico para a presidência da FIFA. A moção de apoio é iniciativa do senador Álvaro Dias. Para ele, é importante o Senado se manifestar em favor da candidatura brasileira para o cargo máximo do futebol mundial. Certamente o Zico teria condições de organizar uma grande equipe para gerir os negócios do futebol mundial com competência, eficiência e probidade. Nós sabemos que o futebol mobiliza anualmente mais de 200 bilhões de dólares. Portanto, é uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública. E a boa administração do futebol certamente fará bem à sociedade. Os senadores também aprovaram a comemoração do Dia Nacional da Educação Profissional, em 23 de setembro, e ainda a criação do Prêmio Nise Magalhães da Silveira, uma diplomação a ser concedida anualmente pelo Senado a 3 personalidades que tenham contribuído para o tratamento humanizado na saúde. Para justificar a iniciativa, seus autores se valeram do suporte biográfico da médica psiquiatra Nise Magalhães da Silveira, ao inovar os procedimentos terapêuticos ministrados aos pacientes no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, pelo uso da arte e a terapia ocupacional em oposição aos tratamentos convencionais, como eletrochoque, choque insulínico e a lobotomia. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.